Olá, eu sou o Thiago Nigro e hoje, depois de muito esforço, eu consegui trazer um grande amigo meu, um amigo das antigas que também trabalha com o mercado financeiro e tem um objetivo muito semelhante ao meu, que é disseminar conhecimento e te ajudar a investir melhor. Vamos comigo que a gente vai falar hoje com o André Bona. Bona, seja muito bem-vindo aqui. Prazer é meu, Thiago. Tigas. Tigas, pô, mais íntimo. O objetivo hoje aqui, Bona, é a gente aproveitar todo esse conhecimento, esse contato que você também tem com o pessoal da internet que procura investir melhor, que tenta fazer o dinheiro dele rentabilizar um pouquinho mais. Então eu levantei alguns temas e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Porque eu sei que, assim como eu, no seu canal, no seu blog, no Blog de Valor, você fala muito sobre esse tipo de coisa. Então eu queria começar com um tema que é polêmico, que é o Tesouro Direto. Né? Hoje todo mundo fala do Tesouro Direto. E óbvio, o Tesouro Direto é um investimento muito interessante para quem não conhece todos os tipos de investimentos hoje disponíveis. Tá? Só que, justamente por isso, muitas pessoas cometem erros muito comuns. Por exemplo, o Tesouro Selic é um dos investimentos mais recomendados hoje na internet, não é, Bona? Exatamente. E o Tesouro Selic, muitas vezes, rende até menos do que um fundo DI. Então eu queria te perguntar, Bona, o que você acha sobre isso? Você acha que o Tesouro Selic é um bom investimento? Você acha que faz mais sentido investir num fundo DI? Qual que é a sua opinião sobre isso? Tigas, eu acho o seguinte, eu acho que, primeiramente, o Tesouro Direto ele acabou se popularizando de uma forma que fugiu completamente ao que a gente imaginava que poderia ser há anos atrás. De repente, ele virou o novo investimento mais popular do Brasil e só se fala em Tesouro Direto. Na televisão, no rádio e tudo mais. Então, isso gerou uma percepção de que o Tesouro Direto ele é um investimento sofisticadíssimo, que ele é como se fosse um tesouro que foi encontrado por todos os investidores que está aí para todo mundo só pegar. E não é bem assim. Nós sabemos, nós que estamos no mercado, sabemos que não é assim, não é dessa forma que o tesouro é. Então o tesouro, de imediato, eu entendo que o tesouro é aquele passo que aquele investidor que está na poupança dá o primeiro passo. Então imagina uma pessoa que não sabe ler e escrever e aprende a ler e escrever. Saiu da poupança e foi para o Tesouro Direto. Não é o melhor investimento do mundo, está longe de ser o melhor investimento do mercado brasileiro, em termos de rentabilidade, a gente está falando, mas ganhou o gosto popular. Então, de fato, as pessoas entendem que quando elas estão investindo no Tesouro, elas estão tendo a maior rentabilidade que o mercado financeiro oferece, e isso não é verdade em hipótese alguma. Então, especificamente sobre o Tesouro Selic que você falou, muitas pessoas não consideram o custo operacional. Ah, mas a corretora, o banco cobra... Sim, mas o maior custo é o 0,30, que é do próprio Tesouro que ele cobra. Então, 0,30, isso já faz a sua rentabilidade do Tesouro Selic, por exemplo, cair para 98%, 97% do CDI. Dependendo da instituição onde você compra, que tem taxa de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5% ao ano, isso pode cair para 94%, 93% do CDI. Exatamente. E até, Bona, eu acho que um dos grandes pontos que popularizaram tanto o Tesouro Selic é que não só ele é uma opção muito melhor que a poupança, que hoje é o investimento mais popular do Brasil, como ele também tem mínimos muito baixos. Então hoje o investidor consegue com 30, 100 reais, enfim, investir no Tesouro Selic e conseguir um investimento muito maior do que onde ele está hoje muitas vezes no banco. E já que a gente está falando sobre Tesouro Selic, Tesouro Direto no geral, um ponto bacana de a gente citar é que quando alguém descobre o Tesouro Direto, geralmente o pessoal acha que, como você disse, descobriu a mina de ouro. Mas não é bem assim, porque o Tesouro Direto ele tem uma característica interessante, que ele compra títulos públicos e que hoje são os investimentos, hoje sempre, são os investimentos mais conservadores do país, de qualquer país. Só que existem os títulos privados que rendem mais do que os títulos públicos. Perfeito. E muitas vezes tem uma segurança muito semelhante. Perfeito. Então, que é a sua opinião, Bona? Primeiro, enfim, quais são os títulos privados, enfim, mais acessíveis para os investidores? E também essa relação de, poxa, se o título privado rende mais, por que o pessoal investe muitas vezes no Tesouro Selic ou busca mais informação no Tesouro Selic? Eu acho que isso é por esse primeiro passo da saída do analfabetismo financeiro, que é o que a gente está vivendo enquanto sociedade. Então isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto
O segundo ponto é a coqueluche, né, que veio o assunto, toda hora fala e tal. E o terceiro é a fonte de informação. Porque, veja, se você tem um investimento que ele tem um determinado nível de segurança, vamos botar assim, mas quando a gente fala risco, investimento, tudo tem risco, tá? Tudo. O risco de um país quebrar. Tudo bem que esse risco é pequeno, mas ele não é zero, pode acontecer um dia. Né? Então, quando a gente fala de risco e investimento, é isso, não é risco, não é que risco é ações subindo e descendo, não. Risco é algum percentual, por menor que seja, da coisa sair do que estava programado. Né? Então, se você tem um investimento de menor risco, por que cargas d'água alguém compraria um outro investimento com um risco um pouquinho maior se ele rendesse menos? Não faz sentido. Então, os títulos privados, eles obrigatoriamente têm que render mais. O que o investidor não pode aceitar, de forma nenhuma, é chegar num banco ou em qualquer lugar e comprar um investimento, um título privado, com a rentabilidade menor do que o tesouro. Isso ele não pode aceitar. Até aproveitando, mano, que você tocou nesse assunto, como você acabou de dizer, um título privado costuma ter um grau de risco um pouquinho maior que o título público, mas, por incrível que pareça, muita gente acaba investindo no título privado com rendimento menor do que o título público. Assim, em sua opinião, por que isso daí acontece tanto, né? Porque, afinal de contas, todo mundo, né, antes de conhecer o Tesouro Direto, tinha alguma aplicação em algum tipo de título privado e não tinha essa noção de risco-retorno. Até que em alguns artigos que eu já li seus, em vídeos e tudo mais, você fala muito sobre o tripé financeiro, você fala da rentabilidade, risco e liquidez, enfim. Por que isso daí acontece, Bona? Bom, primeiro eu acho que antigamente o tesouro era escondidinho. Ninguém conhecia. Na medida que todo mundo passou a conhecer, você fala, mas aqui eu já tenho o parâmetro mínimo que eu aceito ganhar. Então o fato de todo mundo conhecer o Tesouro Direto, de você que está vendo a gente saber que ele existe, é bom para você tomar isso como parâmetro seguinte: qualquer outro investimento com mais risco que exista tem que me dar mais do que o tesouro, porque senão eu vou no tesouro. Então o tesouro ele tem esse papel importante de dizer para você o seguinte: abaixo disso aqui você não está bem investido. Exatamente, né? Serve mais ou menos como um benchmarking para você usar como uma linha d'água. Né? Exatamente, abaixo daquilo não pode, você não está investindo, você está torrando e rasgando dinheiro. Ou seja, só para a gente resumir isso daí, se você tiver alguma aplicação disponível, essa aplicação precisa pagar mais do que um título público para justificar a sua aplicação. Claro, porque vai ter um riscozinho, por menor que seja, adicional. Então, é o prêmio de risco, né? É o prêmio, você ganha um prêmio, toma um prêmio. Que prêmio é esse? Render um pouquinho mais por um pouquinho de risco a mais que você está... Entendi. Ou seja, para você investir em uma aplicação, você realmente precisa exigir um prêmio pelo risco maior que você está correndo em relação ao título público. Perfeitamente. Beleza. Só um detalhe, Tiras. Não é que o Tesouro Selic seja uma péssima aplicação. Ela não é a mais rentável. Né? Sim. Tem investidor que fica na poupança a vida toda. Então, para ele dar o passo para o Tesouro Selic, já está ótimo também. Então, tudo bem. Aí é um perfil de um investidor muito conservador. Entendeu? Mas você hoje tem fundos DI, é lógico. Aí eu falo fundos DI, aí você vai no banco e acha um fundo DI que tem uma taxa de administração de 3%, que não vai render nada. Aí tudo bem, é outro tiro no pé. Então, assim, não é pra gente comparar porcaria com porcaria. Mas vamos comparar aqui, você tem um bom fundo DI de bons fundos de investimento, de bons bancos de investimento, que cobram uma taxa de administração que ainda assim rende mais que o Tesouro Selic, com liquidez diária, você tem fundo de renda fixa, você tem CDBs de bancos privados, às vezes bancos menores, mas você pode ter. Então você tem um leque de opções no mercado financeiro para poder ter uma rentabilidade melhor que o Tesouro Selic. Show de bola. Bom, aproveitando esse gancho, que a gente está falando de aplicações, o que vale a pena, o que não vale a pena, tem uma pergunta que eu recebo sempre aqui no canal, e inclusive já li artigos seus muito bons sobre o tema, que é sobre ação. Né? Sempre me perguntam, Thiago, vale a pena investir em ações? E aí eu te pergunto, vale a pena investir em ações no Brasil? Thiago, eu acho que vale sim. Eu acho que vale, mas o que vai ditar a sua decisão de investir ou não em ações? É o seu perfil. Não é... Eu sempre falo o seguinte, que investimento ele é a junção entre um investidor e os produtos de investimento. Então daí você tem investimento. E quando a gente fala junção do investidor com o produto de investimento, a gente está dizendo que o investidor são as suas necessidades pessoais. Então você não pode só olhar os produtos e tomar uma decisão. Você tem que olhar as suas necessidades pessoais, o seu perfil de risco, e aí você toma uma decisão. Agora, eu acho que sim. Acho que ações em países emergentes tem que gerar uma expectativa futura de rentabilidade acima da média. Agora, isso não significa que vão sempre gerar.
Não significa. Tanto é que a nossa bolsa desde 2008 não voltou ao mesmo patamar. Mas isso não significa que todo mundo que investiu em ação perdeu nesse período. Não necessariamente. Depende da seletividade da carteira, do critério que o investidor adota. Certo. E ainda no gancho de ações, Bona, e também no assunto Brasil, a gente vive no país da renda fixa, né? O país dos juros altos, é isso que a gente sempre fala, sempre ouve e tal. E até por isso que o Tesouro Direto e outras rendas fixas são tão populares aqui, né? Por isso até que o gringo traz dinheiro para cá, enfim, é diferente da realidade deles. E por que vale a pena a gente comprar uma ação em um país que cresce às vezes 1, 2, 3% ao ano, né, de PIB, quando cresce, se a gente tem uma renda fixa que rende hoje tanto, 10, 15%, enfim, vale mesmo a pena esse risco, assim, esse prêmio de risco justifica isso daí, esse desconforto de dormir preocupado ou ver seu dinheiro oscilando? Eu acho que essa é uma colocação muito pertinente, porque veja, hoje especificamente hoje nós estamos vendo, que a gente está gravando e falando aqui nesse vídeo, pode ser que daqui a um ano seja diferente, mas vai valer também, é só quem está vendo entender o raciocínio. A Selic está em 14,25, então quer dizer, de repente se eu tenho uma expectativa de ganhar 20% na bolsa, será que eu vou correr um risco de ganhar 20 ou perder 20 ou perder 30 ou perder 40 para ganhar 6% a mais ou 5,75% a mais? Talvez não vale a pena. E aí vai, né, não é verdade? Que é o custo de oportunidade que você está falando. Quer dizer, essa sensação precisa ficar claro, porque o que não pode é um investidor, de repente ele faz uma carteira de ações, aí passa 1 ano, 2 anos, ele está perdendo dinheiro, chega no terceiro, sobe 30%, ele fala, nossa, que bom que eu esperei, mas se ele tivesse colocado na Selic, teria dado mais de 40%, entendeu? Ou 30 e pouco em juros compostos ali, e então ele perdeu, porque mesmo ele correu risco e teve uma rentabilidade pior, né? O custo de oportunidade de você ter tido um outro investimento com menos. Ou seja, na verdade o que você está dizendo, Bona, é que na prática esses 6% a mais em relação aos 14%, né, supondo que seja a expectativa, deve ser decidida de investidor para investidor. Perfeitamente. Cabe ao investidor optar por concorrer esse risco a mais para ter um potencial de 6% de rentabilidade a mais, por exemplo. Se eu dei essa expectativa de 20, né? Sim. Outra coisa também interessante é o seguinte, muita gente pergunta assim, você já deve ter recebido essa pergunta muitas vezes, eu recebo. Quanto em média dá a bolsa? Média não é uma medida que dá para calcular. Perguntinha cretina, né? Porque média é o seguinte, a bolsa pode subir 50 num ano e cair 30 no outro. Aí você vai calcular uma média e dizer que essa média é uma média, nunca aconteceu aquele número da média. Então a média representa um número que não existe. Né? Então não tem isso. Então assim, o que eu acho que você deve considerar ao tomar a decisão de investir em ações você tem que saber que vai oscilar. Você vai ficar negativo em vários momentos, vai se recuperar em vários momentos e é assim. Então não adianta espernear, é assim. Sem contar aquilo que nós sabemos que grande parte dos investidores de pessoa física, por deixar a emoção tomar conta e tudo mais, perde dinheiro na bolsa. E já que você tocou nesse assunto, Bona, tem outro tema que está em pauta. E todo mundo me pergunta sobre ETF. ETF é uma estratégia que o pessoal costuma usar para ficar exposto ao mercado acionário, mas de uma forma às vezes um pouco mais conservadora, ou até exigindo um pouco menos de tempo do investidor. Assim, só um resumo muito rápido, Bona, o que são os ETFs e você acha que faz sentido isso em uma carteira de investimentos? Eu acho que faz sim. O ETF é um fundo negociado em bolsa, então ao invés de você comprar uma ação, você compra um código na bolsa, você vai lá e coloca a sua ordem de compra normal, e dentro daquele código tem uma cesta de ações. Né? Então, por exemplo, o BOVA11, que é o com maior liquidez da nossa bolsa, ele contempla as ações que estão no índice de ações. Agora, ele não é seletivo, ele vai colocar quem está no Ibovespa, ele não vai colocar quem está melhor ou pior, quem tem maior ou menor expectativa de lucro naquela empresa. Mas é uma forma do investidor, facilmente, de maneira simples, ter uma carteira muito diversificada, simplificada, porque aí você compra um ativo só e você monitora a bolsa como um todo, e você acompanha o mercado, sem ficar fazendo pirotecnia, né, que leva muitas vezes a jogar dinheiro fora com custos, etc. Você está falando pirotecnia em relação a ficar operando, exatamente, etc. Exatamente. E até sobre isso, Bona, eu acho, inclusive, que o ETF, ele realmente é uma forma muito mais passiva de você operar, mas vale a gente dizer que em um ETF você nunca vai ter a possibilidade de ter um retorno tão alto quanto operando as ações diretamente.
É só uma estratégia, uma forma que o investidor tem de operar de um jeito mais passivo, acompanhando geralmente o índice de referência como o Ibovespa, né? E também pelo seguinte, porque tem uma coisa que eu gosto muito de mensurar, que é fundamental, até assim, já publiquei algumas coisas sobre isso, que é o tempo que você, investidor, gasta para cuidar da sua carteira. Porque às vezes você é um profissional que tem o seu rendimento no dia a dia, e às vezes o seu foco de ganhar dinheiro é na sua atividade profissional. Então, às vezes, você começar a prejudicar a sua atividade profissional para tentar buscar um 1% a mais no ano ou uma coisa assim, talvez não faça sentido. Bom, agora outra pergunta. Eu, conversando com alguns especialistas de mercado, enfim, e até as nossas próprias estimativas, né, enfim, a gente acredita que a previdência privada vai ser um dos investimentos mais populares, se não o mais popular, do Brasil em 2018. Né? E a previdência privada ela é muito conhecida. Enfim, todos os investidores ou têm, ou já tiveram, ou já ouviram falar sobre esse assunto. E eu queria saber, a mesma pergunta que eu fiz para você sobre ações, eu queria te fazer com previdência privada. Você acha que vale a pena ter previdência privada? Você acha que a previdência privada é um bom instrumento de aposentadoria? Você acha que faz mais sentido colocar o dinheiro aqui e não ali? Enfim, o que você acha sobre esse tema como um todo? Primeiro que eu acho sobre esse tema, Tigas, que quem está vendo aqui, você que está vendo a gente aqui, você tem que se ligar numa coisa. Algumas verdades são jogadas na internet. Uma delas é que a previdência privada é o capeta. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Né? Você pode, por exemplo, comprar 1 litro de gasolina para o seu carro, só que você vai tomar o litro de gasolina. Não vai dar certo, você vai passar mal, não vai fazer o carro andar você tomar o litro de gasolina. Né? Então o que eu acho é que é muito simplório, chega a ser para mim uma desonestidade intelectual quando alguém diz assim, a previdência é uma porcaria, é melhor você investir em tal lugar. Porque os objetivos são diferentes. Então você está partindo do pressuposto que a pessoa está escolhendo uma coisa errada. Aí tudo bem, o problema não é o produto, é o erro. Por quê? Por que a previdência? Porque ela tem uma série de características que não são atendidas por um investimento convencional. Pode ser que a rentabilidade da previdência não seja melhor que as outras opções disponíveis no mercado, o que é verdadeiro. Isso ninguém está contestando. Agora, ela tem características tributárias que dão benefício, sucessórias que dão benefício, e que isso você não vai encontrar em outros produtos. Então depende da forma como o investidor faz o seu planejamento, e eu acho que sim, que ele deve ter uma parcela da sua carteira em previdência privada, sem dúvida alguma. Até aproveitando o gancho, eu acho que um dos grandes motivos, né, do pessoal ter essa visão errada da previdência é o grau de complexidade dela. Sim, e o conflito de interesse que existe hoje. Né? Porque ela tem essas características de aposentadoria que outros investimentos não têm. Então, de novo, não falando de rentabilidade, estou falando de outras características. Isso. Só que essas características demandam um pouco mais do investidor para que ele entenda a fundo como elas funcionam. Perfeitamente. E como é muito mais complexo, e geralmente o brasileiro não tem uma cultura de saber tudo sobre investimentos, já nascer estudando, etc., eles acabam jogando isso daqui de escanteio, considerando como um péssimo negócio, porque no final das contas eles só olham a rentabilidade. Olhando só a rentabilidade, realmente eu até concordaria, mas como você sabe, a minha opinião é que uma carteira não é feita só para dar rentabilidade. Exatamente, ela precisa atender os objetivos específicos de cada investidor. Exatamente. Né? E até diga-se de passagem, existem muitas previdências que rendem mais do que muita carteira de tesouro, de títulos privados por aí. Então, exatamente. Então aqui o problema não é toda vez que alguém fala a previdência é uma porcaria, ou não sei o quê, essa generalização, ela está pegando o que é o pior de mercado e chegando a uma conclusão. Isso eu não acho que faça sentido. Exatamente. Por isso que eu falei que é meio uma desonestidade intelectual falar isso. Exatamente. É uma posição forte, né? Mas eu acho que pô. Se entrar no detalhe, eu acho que a gente... É só você usar o produto para aquele objetivo que ele atende. Se você usar errado, realmente não vai surtir efeito. Bom, e tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, que eu gostaria de saber se eu estivesse começando a investir hoje, que é o seguinte, você que está assistindo a gente, tem uma carteira de investimentos, ou está querendo montar a sua carteira de investimentos, e você deve ter várias dúvidas, né? Poxa, aonde que você busca informação? Como que você olha para a sua carteira? Onde que você vai procurar por produtos novos? Como que você vai fazer o monitoramento disso? Enfim, você tem várias indagações de onde você deve buscar informação, como você lida com tanta informação também. Enfim, eu queria te perguntar, Bona, como que o investidor deve lidar com o acesso a informações e tomadas de decisões com a carteira de investimentos própria dele?
Perfeito, Tiga. Seguinte, primeira coisa que eu acho é que a gente precisa separar, vamos entender o seguinte, eu quero investir, mas quando você se depara com isso, você vai no seu banco e tem aquela meia dúzia de opções ali. Então você se pergunta, o que esses caras estão falando que nunca falaram para mim isso aí? Né? Então a primeira coisa você tem que entender que produtos de investimento, produtos financeiros de uma forma geral, são commodities, são iguais. Um CDB no banco A, no banco B, no banco C, no banco D, no banco J, é a mesma coisa, é o mesmo produto. O que vai diferenciar são custos, se existirem, e taxas de retorno. Então você tem que saber disso. Mas como é que eu vou ver esses produtos similares em muitos lugares? Você pode pegar e ir andando aqui na Paulista, aqui na calçada, olhar num banco, no outro, ou você pode usar, por exemplo, plataformas de corretoras, que tem lá 20 bancos, 30 bancos, e você vê as taxas, compara e olha. Então, o mesmo para fundos, o mesmo até para o Tesouro Direto que a gente falou em termos de taxa, né, que as instituições cobram para você fazer a transação. Então, essa é a parte de produto. Então, eu acho que, de fato, as plataformas abertas, né, que não é uma novidade no Brasil, isso já existe nos Estados Unidos desde a década de 80, né, onde as corretoras disponibilizam uma série de produtos para você olhar de vários bancos e olhar. A outra é com quem, né? Com quem você já sabe a resposta. André e Thiago. Essa é a resposta correta. Qualquer outra resposta dessa tá errada. Não, zoeira. Seguinte, você tem aquelas pessoas que você vai lidar na hora prática de todo. Deixa eu introduzir o assunto só agora. Assim, a gente hoje, né, tem várias figuras no mercado que nos prestam de forma direta ou indireta um certo suporte. Isso, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Então, assim, a gente tem a figura do gerente, né, gerente de banco, a gente tem a figura do assessor de investimentos, a gente tem a figura do assessor financeiro, né, do consultor, a gente tem várias figuras. Né? Então, como que o investidor deve lidar com esse conflito de interesse? Tem os educadores financeiros, os educadores consultores, enfim. E como que o investidor deve lidar com esse conflito de interesse? Porque a única certeza que a gente tem é todo mundo tem conflito de interesse, exato, certo? exato. Mas como que o investidor lida com esse conflito de interesse? O conflito de interesse, né, que o Tiga se refere é o seguinte: você pegar a orientação com aquela pessoa que vai te vender e vai ganhar dinheiro com aquela venda de produto, né? Então, assim, como é que essa orientação vai ser isenta? Como é que vai ser independente? Primeira coisa, eu acho que vale a pena você separar exatamente os papéis de cada um e entender qual é a atividade. Então, o gerente do banco, por exemplo, ele é um cara mau? Não. Ele é um cara que quer te ferrar? Não. Ele é um funcionário do banco, da instituição financeira. Ele é como uma pessoa que vende algum produto numa loja. Então, ele tem que fazer aquela venda ali. Então, é o papel dele. Então, o que você não pode esperar na hora que você faça uma abordagem para receber uma informação de um profissional de vendas, diretamente empregado por uma instituição, é que ele necessariamente vai te dar aquilo que é melhor para você, mas sim aquilo que talvez a empresa que o paga queira que ele oferte. E isso não tem nada de errado nisso. O que está errado é o investidor achar que não é desse jeito. Entendeu? Exatamente. Então, por exemplo, é como você chegar numa loja e pedir uma camisa e falar, pô, não ficou bem em mim. A pessoa vai falar que ficou ótimo e que aquela tem 10 daquela para ela igual. Não é? Lógico. Então, esse é um ponto. Então, você entender a função. O segundo agente aí, o segundo elemento, o segundo grupo, digamos, é o assessor de investimento. Quem é o assessor de investimento? O assessor de investimento, normalmente ele tem empresa, né, uma empresa de assessoria de investimentos, que orienta o investidor. E como é que ele é remunerado? Também pela venda dos produtos e serviços, né, dos produtos financeiros. Só que esse investidor investe numa instituição financeira e tem uma assessoria externa, o que eu acho muito bom. Né? Você ter uma opinião fora da instituição que está te vendendo o produto. Eu acho isso uma coisa boa. Só que esse cara também ganha comissão. E aí, às vezes eu ouço um blá 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 na internet querendo detonar a figura que não faz sentido. Porque, veja, o que vai fazer isso ser bom ou ser ruim é a conduta individual do assessor. Né? Se esse cara for um cara que só queira vender para obter comissão, vai ser essa. Se for outra, assim como em qualquer segmento profissional. Agora, uma grande diferença é que esse cara é dono de uma empresa. E no longo prazo, ele não pode perder cliente. Não é verdade? É verdade. Então, assim, de certa forma, há um pouco de amarração de interesse aqui, uma vez que a sobrevivência do negócio dele e da própria vida dele não é um salário que ele recebe, é a satisfação daqueles clientes no longo prazo. E os educadores financeiros, que geralmente, enfim, metem o pau nos dois lados e no final das contas também tem um conflito de interesse, isso Também essa tem, classe, também tem.
Eu acho o trabalho dos educadores, de uma forma geral, muito bacana, muito... você ter uma terceira coisa fora disso tudo para dar dicas, eu acho fantástico. Um ponto que eu... Aí também a gente tem que separar o joio do trigo da mesma forma, né? Às vezes eu acho estranho quando o educador, por exemplo, não passou pelo mercado financeiro, porque se ele não entende as reações de investidores em situações críticas ou tal, como é que ele pode sentir com mais sensibilidade aquilo que o investidor pode sentir numa tomada de decisão? Isso é difícil. Por outro lado, a isenção que ele traz é boa. Porém, como vive o educador financeiro? Como que ele vive? Ele vive dando curso, dando palestra. Então, ele também tem um conflito, porque para ele vale a pena dizer que esse aqui não serve, esse aqui não serve, então mas comprem o meu curso que vai servir. Então, assim, isso é meio que um argumento de venda das partes, entende? Ou seja, na verdade, em resumo, o que você está dizendo é que todo mundo tem conflito de interesse, só que assim como qualquer profissão, você tem os bons e os ruins, enfim, os que fazem mais sentido, os que fazem menos sentido, os mais bem intencionados, os mais mal intencionados. Exato. E não só isso, que o investidor precisa entender o que é cada figura de investimentos para não criar uma ilusão de que ele está investindo com o gerente, por exemplo, e que o gerente é um amiguinho dele. Né? Ele não pode criar essa ilusão, ele precisa saber o que tem por trás. Né? Então o investidor precisa de conhecimento e conseguir diferenciar o que é um bom profissional e um mau profissional. E isso é importante, porque então a conduta, você tem indicadores que você vai mensurar nessa conduta aí. Você vai ver as reações, as coisas que são da forma como aquele relacionamento é feito com você, se aquilo é uma conduta realmente que está ok no seu entendimento ou não. Mas o principal é que você não pode delegar, né? Delegar de forma nenhuma a tomada de decisão e entregar na mão. Você não pode fazer isso. Isso seria negligenciar o seu futuro. E não faz sentido você entregar o seu futuro para outra pessoa. Né? O investidor precisa ter conhecimento, precisa aprender para ele poder discernir do que é uma boa dica, enfim, ou alguma crítica construtiva. Perfeito. E do que não é. Exatamente, é isso aí. Beleza. Bona, eu queria te agradecer demais, assim, você é um amigão e agradeço muito por estar falando aqui para nossa audiência, enfim, esse pessoal que todo dia quer tentar investir melhor de alguma forma. Bona, muito obrigado e, gente, não esqueçam de entrar no canal do André Bona, enfim, é um canal super legal, eu recomendo, eu assisto, sou audiência do Bona também. E vice-versa. Bom, então, Bona, acho que é isso. Muito obrigado pela sua presença. Cara, eu que agradeço, Tigas, obrigado, foi um prazer estar aqui com você e falar aí com a sua audiência maravilhosa. Gente, obrigado, até a próxima.